Muito bom dia. Portugal está em greve desde a meia-noite. Transportes, escolas e hospitais são seguramente os serviços que registram maior adesão. A União de Sindicatos de Lisboa acusa a PSP de ter praticado agressões ao piquete de greve na zona do Cabo Ruivo, em Lisboa, justamente junto dos trabalhadores dos Correios, isto durante a noite. No entanto, a polícia nega esta informação. Em Lisboa, o metro está parado. No Porto, o metro da cidade e da área metropolitana tem a funcionar apenas uma linha e um troço de uma das linhas existentes. Quer dizer isto, que há 4 que estão encerradas. 90% dos agentes de condução do metro do Porto aderiram à greve. As ligações fluviais em Lisboa, entre Lisboa e a margem sul, até ao início da manhã estavam afetadas em 83% nos barcos da Soflusa e 84% na travessia da Transtejo. No setor ferroviário, o sindicato fala em 90% de trabalhadores que aderiram ao protesto e nos aeroportos a maioria dos voos efetivamente não descola hoje em Portugal. Os estaleiros de Viana, os estaleiros navais de Viana do Castelo estão também parados. O Governo já disse que espera que o dia decorra com civismo, que a greve geral decorra dentro do espírito da lei. Depois de 1988, melhor dizendo, ou seja, há 22 anos que Portugal não enfrentava uma greve geral conjunta, ou seja, convocada pelas duas centrais sindicais, pela CGTP e também pela UGT. São protestos contra as medidas de austeridade que já estão em vigor e também aquelas que vão entrar em vigor a partir do 1º dia de janeiro do próximo ano, numa altura em que é crescente por parte de mercados internacionais e também de algumas entidades fora do país, a pressão para que Portugal seja o próximo membro da União Europeia a receber ajuda do Fundo Monetário Internacional e também do Fundo de Estabilidade de Emergência criado pela União Europeia. Há inclusivamente hoje uma notícia que vamos abordar aqui nesta emissão da Antena Aberta, tem a ver com a recomendação feita por peritos do Fundo Monetário Internacional que recomendam que o nosso país torne os processos de despedimento mais baratos de forma a reduzir o peso das indemnizações nas empresas. É meu convidado esta manhã o especialista em Direito do Trabalho, Pedro Botelho Gomes. Muito bom dia, Sr. Doutor. Obrigado por aqui estar connosco. Em primeiro lugar, não vamos falar efetivamente do direito que assiste a todos em participar numa greve geral, mas ia direto ao assunto que está no topo da atualidade, tem a ver com esta recomendação do Fundo Monetário Internacional. Caso tenhamos entre nós os técnicos do FMI, é possível que o Código de Trabalho venha novamente a ser mexido no sentido de concretizar estas recomendações que são agora conhecidas? Eu diria o seguinte: possível é sempre. As recomendações que o FMI possa fazer vão ter que ser sufragadas pelo Parlamento em Portugal e pelas alterações legislativas e pelo processo de alteração legislativa normal. Tenho dúvidas noutra matéria, que é, esta recomendação do FMI não é especialmente nova. A OCDE, quando fez a última grande intervenção, produziu um documento sobre Portugal. Focava ao mesmo ponto? Focava ao mesmo ponto, exatamente. Quando, na altura, deu-se todo o destaque às recomendações da OCDE, no sentido da redução de custos, da redução de salários, tudo isso que, passado poucos dias, o Governo anunciou, e valorizou-se menos as recomendações quanto à legislação laboral, mas a OCDE já falava nisso. E o que me parece a quem se move nestes meios e se confronta com estas realidades da legislação laboral face aos problemas concretos do país, é que há, de facto, aqui ou ali, não acho que seja substancial, mas há alguns pontos em que, de facto, a nossa legislação está desajustada dos problemas que o país tem e dos problemas que as empresas enfrentam. Nomeadamente, o processo de despedimento continua com excessiva rigidez, na minha opinião. Eu sei que há muita gente que não entende assim. O Dr. Bagão Félix foi, na altura, como se dizia, o pai do Código de Trabalho, não tem esta opinião. Ontem mesmo havia declarações do professor Dr. Silva Peneda, no sentido de que não era preciso, não era pelos cortes de salários, nem pelas reduções de custos com a mão de obra que se devia apostar agora neste momento de dificuldades que o país atravessa. Acho que o processo de despedimento, é verdade que em Portugal continua rígido e caro. E admito que o FMI, se estiver a ajudar Portugal a ultrapassar esta fase, se isso vier a acontecer, como muitos nos parece que não será evitável, admito perfeitamente que essa pressão, digamos assim, que essa opinião possa ser colocada ao país. Apesar, doutor, das opiniões que já aqui citou e também nos ter deixado a sua própria opinião, acredita que o peso das indemnizações, nomeadamente referentes aos trabalhadores que têm mais antiguidade nas empresas, é um entrave para a competitividade da nossa economia, para a flexibilidade e a capacidade
possibilidade de responderem em mercado concorrencial por parte das empresas? Admito que sim. Empresas que possam precisar de se reestruturar, de fazer reduções de pessoal, admito que o quadro legislativo atual, para levar para a frente um processo de redução de pessoal, nomeadamente por acordos, por renegociação de indenizações, possa ser excessivamente pesado. Quem tem antiguidades grandes numa empresa, mesmo num processo de despedimento coletivo, em que os trabalhadores são indenizados com pelo menos um mês por cada ano de antiguidade, pode representar muito dinheiro em momentos críticos das empresas. E, portanto, admito que possa ser difícil concretizar. E também acho que é preciso ter presente que este sistema que existe em Portugal e que nos parece especialmente garantístico no ponto de vista da defesa dos interesses dos trabalhadores, também todos sabemos que não é bem assim e que há notícias constantes de empresas que fecham do dia para a noite e deixam os trabalhadores todos completamente sem garantia nenhuma. E, portanto, acho que é preciso... Ou seja, há uma distância grande entre aquilo que está previsto na lei, no conjunto normativo que tutela as questões do mercado laboral e depois aquilo que efetivamente acontece na prática. Exatamente. O que temos hoje em dia é um sistema altamente garantístico do ponto de vista da lei, mas depois, na prática, nem sempre isso acontece. E, portanto, se pudermos ajustar um sistema legal mais de acordo com o que se passa na realidade do mundo do trabalho e das empresas. Do seu ponto de vista, Sr. quais seriam os pontos que ajustaria, no sentido de ajustar a realidade que temos na lei em função daquela que existe efetivamente no mercado de trabalho e no mundo empresarial? Olha, admito como um cenário que deva ser pensado o alargamento dos motivos das cessações dos contratos de trabalho. Nos quadros de efetivos das empresas, neste momento, ou tem encerramentos das empresas e, portanto, que fazem caducar os contratos de trabalho, ou tem despedimentos coletivos com os critérios de indenização previstos na lei, ou então só pode despedir com justa causa. E, portanto, se falarmos, como há uns meses atrás se discutiu no país, num eventual alargamento deste conceito de justa causa e o que é que possa ser ou não a justa causa que permita a cessação de contrato de trabalho, acho que isso é razoável. E admito que os critérios indemnizatórios possam também ser revistos e que as indemnizações possam ser mais baixas. Há aqui um outro problema que também não quero deixar de levantar, é que estas situações só me parecem alteráveis, o quadro legal que temos, se essas pessoas estiverem abrangidas por algum sistema de proteção no desemprego. E se temos neste momento uma segurança social quase em ruptura financeira e que tem cada vez mais dificuldade em assegurar todas as necessidades de apoios sociais que estão a ser dados às pessoas, admito que há aqui um ponto de equilíbrio que possa ser difícil de encontrar, mas parece-me que a solução passaria por aí. A opinião do especialista em Direito de Trabalho, Pedro Botelho Gomes, meu convidado esta manhã. Está connosco ao telefone a Ministra de Trabalho e da Solidariedade Social. Bom dia, Sra. Ministra Helena André. Obrigado também pela sua disponibilidade em estar connosco em direto hoje, neste dia de greve geral em Portugal, 22 anos depois da última ter acontecido no nosso país, com a união das duas centrais sindicais. Em primeiro lugar, o Governo estava à espera desta adesão, que, ao que tudo indica, está a ser expressiva em vários setores da atividade portuguesa? Muito bom dia. Eu gostaria de dizer que as indicações disponíveis que temos relativamente à sua questão sugerem que, pelo menos até esta hora, a adesão à greve é variável, segundo os setores considerados. E eu penso que é facilmente perceptível que, de uma forma geral, as taxas de adesão são mais elevadas na administração pública e no setor dos transportes, mas que também, de acordo com as informações que temos disponíveis a esta hora, podemos dizer que a adesão é muito mais reduzida no setor privado da economia. E por isso eu acho que há uma variação entre os setores de atividade. Agora, porquê é que isso acontece, Sra. Ministra? Deixe-me dizer uma coisa que me parece importante. Deixe-me só alinhar este ponto para ir de encontro àquilo que está a ser o seu discurso, a sua intervenção neste programa, Sra. Ministra. Qual é a explicação que a senhora encontra para que no setor privado a adesão não tenha sido ou não esteja a ser, conforme acaba de nos adiantar, tão expressiva como na área da administração pública? Bom, eu penso que a razão principal é que as medidas que o Governo propôs são medidas que afetam muito mais o setor público do que o setor privado. As reduções, por exemplo, salariais nos trabalhadores da administração pública ou do setor empresarial do Estado com salários superiores a 1.500 euros não afetam o setor privado e, portanto, as razões de contestação são muito mais fortes no setor público do que no setor privado. Mas eu penso que, independentemente de discutirmos as razões que levam
estavam uns e outros a fazer greve, eu gostava de salientar, porque a greve já se iniciou há algumas horas, a maturidade cívica dos portugueses relativamente a esta greve. E gostava de salientar a maturidade cívica tanto dos aderentes como dos não aderentes à greve. E por isso aqueles que decidiram fazer em greve podem fazê-lo como é o seu direito, mas também temos a indicação de que há um número muito limitado de incidentes relacionados com restrições ilegítimas do direito a trabalhar. Eu diria que há um clima de normalidade muito grande que se respira no país neste dia de greve geral. Como sabe, Sra. Ministra, este é um programa interativo, conta com a participação dos ouvintes e também dos telespectadores. O facto de ter colocado a questão relativamente ao setor privado prende-se também com uma série de intervenções que tivemos aqui no programa ontem de trabalhadores do setor privado que denunciavam a existência de algumas pressões no sentido de não aderirem à greve no dia de hoje. Bom, essa é uma matéria que tem que ser resolvida pelas organizações sindicais e pelas empresas em questão. O direito à greve é um direito que é constitucionalmente reconhecido e protegido e, portanto, aquilo que o Governo diz e sempre disse é que quando ele é exercido pelos trabalhadores, ele deve ser feito no respeito da legalidade e com toda a legitimidade. E, portanto, essas matérias são matérias que devem ser discutidas entre as organizações sindicais, entre os representantes dos trabalhadores e as empresas. Há uma outra questão que tem a ver com pontos já discutidos aqui neste programa com o meu convidado esta manhã, que é especialista em Direito do Trabalho, e tem a ver, conforme a senhora saberá, com as recomendações dos peritos do Fundo Monetário Internacional que apontam a falta de flexibilidade do nosso Código de Trabalho, nomeadamente defendem uma maior facilidade no que diz respeito aos despedimentos, especialmente dos trabalhadores que já estão há muito tempo nas empresas e pedem inclusivamente uma redução das indemnizações para que, do ponto de vista da competitividade, as empresas consigam responder de uma forma mais eficaz. No horizonte a curto prazo, mesmo sem intervenção do FMI, o Governo tem previsto ou está, enfim, na sua perspectiva, uma possibilidade de fazermos uma nova intervenção a nível legislativo que contemple de alguma forma estas recomendações que agora estão de novo no centro da discussão? Olha, sobre essa matéria, o Governo tem dito repetidas vezes que não está na sua ordem de trabalhos nem na sua agenda qualquer revisão do Código do Trabalho. Mas também tem dito que não há nenhuma lei que esteja escrita na pedra e que, se houver alguma revisão do Código do Trabalho, ela terá que ser feita exatamente da mesma forma e com a mesma metodologia a que se chegou ao atual Código do Trabalho. Ou seja, na concertação social, com a participação ativa dos representantes dos trabalhadores e dos empresários. O atual Código de Trabalho resulta de um acordo obtido em concertação social e, portanto, qualquer alteração ao Código do Trabalho terá que ser feita em concertação social com o acordo dos parceiros sociais. E gostaria também de relembrar que se têm ouvido com atenção aquilo que é o ponto de vista dos parceiros sociais relativamente a esta matéria. Não há nenhum parceiro social, nem do lado empresarial, nem do lado sindical, que defenda neste momento uma revisão do Código do Trabalho. Agora, existem dentro daqueles que são os mecanismos que o Código do Trabalho oferece às empresas para poderem adaptar a sua produção àquilo que são as necessidades atuais das empresas, mas também àquilo que nomeadamente são as necessidades maior flexibilidade na regulação sobre os horários, mas são aspectos que estão efetivamente consagrados no Código de Trabalho, mas que, ao que tudo indica, não têm tido uma prática mas efetiva. Isso não implica que se vá alterar o Código do Trabalho, implica que ele tem que ser utilizado pelas organizações sindicais, pelas empresas e pelos empresários. Não quer dizer que, porque não se aplica, se tenha que mudar. Tem que se fazer a pedagogia para que possa ser utilizado numa perspectiva que seja uma perspectiva positiva tanto para as empresas como para os trabalhadores. Sra. Ministra, para concluirmos, dia de greve geral, 22 anos depois de Portugal ter vivido uma com esta dimensão, ou pelo menos no que diz respeito aos requisitos e aos
pressupostos da sua convocação. É importante frisar que em vários momentos da história, não só do país, mas também da Europa e outros países do mundo, que este tipo de manifestações dão aos governos sinais importantes no sentido daquilo que é a forma de interpretar a realidade dos povos, dos cidadãos, dos eleitores. O governo vai interpretar esta greve de que forma? Ou que seguimento lhe dará depois do protesto das ruas? Eu penso que as portuguesas e os portugueses compreendem que as medidas que o Governo apresentou em sede de Orçamento de Estado para 2011 e mesmo ainda relativamente ao ano de 2010 são medidas que são fundamentais justamente para defendermos aquilo que é uma das razões desta greve geral. Defender os interesses dos trabalhadores e, sobretudo, defender o emprego e o funcionamento da nossa economia. Portanto, nós estamos muito atentos àquilo que são as mensagens das organizações sindicais durante esta greve geral, mas entendemos que as discussões têm que ser feitas em sede de concertação social e, nessa medida, pensamos que é muito importante que se possam retomar as discussões e as negociações que estavam a decorrer na concertação social relativamente àquilo que são as prioridades económicas e sociais do nosso país no curto e no médio prazo e que foram interrompidas justamente porque as organizações sindicais decidiram que não tinham condições políticas para continuar estas discussões. Eu penso que é na concertação e não na contestação que nós podemos justamente poder resolver as fragilidades da nossa economia neste momento. Sra. Ministra Helena André, obrigado por ter estado connosco. Muito obrigada a eu. Muito bom dia. Meu convidado também esta manhã é Elísio Estante, sociólogo, com particular atenção e trabalho dedicado às questões de trabalho. Bom dia, professor. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Esta greve que hoje o país vive terá reflexos na orientação política do Governo? Pois é, bom dia. É a grande questão. António Jorge, ainda agora acabou de fazer a mesma pergunta à senhora Ministra. Ela, com certeza, muito melhor do que eu, poderá, responder a essa pergunta. Eu acredito que o impacto da greve, se ela revelar e confirmar de facto a grande adesão que até agora parece indiciar-se existir, penso que não poderá deixar de obrigar a um repensar das nossas instituições e do próprio Governo e dos atores mais importantes da nossa cena política sobre o significado de tudo isto. Portanto, a greve, no fundo, é um sinal da própria sociedade, é um sinal que, no fundo, é o extravasar da acumulação de algum recalcamento em termos de frustração, em termos de expectativas que foram travadas em relação aos portugueses. Elísio Estante, deixe-me acrescentar esta frase preferida já esta manhã por Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do Partido Comunista Português. Dizia Jerónimo de Sousa que a adesão dos trabalhadores portugueses à greve geral representa uma derrota do conformismo. Partilha desta visão? Sim, de certo, eu não sei se uma greve em si não nos permite, digamos assim, fazer um juízo global e definitivo sobre os hábitos, as formas de reação, de resposta ou de participação cívica dos portugueses. A greve é, de facto, a consumação do exercício de um direito cívico, mas nós também sabemos que no cenário que temos vivido nos últimos anos, e não é apenas, enfim, neste período mais intenso de crise, as condições de intervenção, da organização, a própria liberdade sindical têm estado sujeitas a pressões enormíssimas, não é? E, portanto, o mercado de trabalho, justamente dando resposta àquilo que há pouco o Dr. Pedro Gomes referiu, a necessidade de flexibilização das relações de trabalho e de dar, digamos assim, melhores condições de resposta às necessidades empresariais, têm sido, a partir de instâncias e do plano internacional, no sentido de pressionar cada vez mais as condições ou os direitos assegurados na lei em determinados países. E, de facto, Portugal foi um daqueles países em que, no Ocidente, mais conseguiram, digamos, conquistas do lado do trabalho, mas também é verdade que nos últimos 2 décadas, pelo menos, esses direitos têm sido em larga medida contornados e portanto, estado sob diversas formas de incumprimento
descontentamento da parte, sobretudo da parte patronal, não é? E, portanto, o clima não tem sido particularmente favorável à sindicalização. Isso, aliás, é também visível nas tendências de redução dos índices de filiação sindical, enfim, na generalidade dos sindicatos. E, portanto, há um certo acentuar da pressão e até medo em alguns setores, sobretudo aqueles que estão, de facto, em condições de maior precariedade, com contratos a prazo ou a recibo verde, em condições muito, muito duras e difíceis e sujeitos, às vezes, até a abusos de caráter despótico na forma de exercício do poder, é que não se reconhecem os direitos mais elementares aos trabalhadores. Direitos esses que estão consagrados na lei e que, portanto, a tal pedagogia que a senhora Ministra falava e que eu concordo inteiramente com ela, que precisa de ser feita, mas, de facto, a Autoridade para as Condições de Trabalho também não tem tido, se calhar, os meios suficientes para exercer algum controle e alguma repressão para que alguns desses direitos sejam reconhecidos. Portanto, vamos tentar ter uma abordagem o mais equilibrada e objetiva possível. Não temos, e eu pessoalmente não alinho, nessa visão unilateral enfim, dos interesses mais que vão sempre no sentido de maior liberalização, de maior facilidade de despedimento e, portanto, fazendo com que os custos de tudo isto continuem a recair sempre sobre os mais carenciados e o elo mais fraco dessa cadeia na relação entre o trabalho e o capital. Portanto, não pode ser apenas isso, é preciso também muita pedagogia sobre o nosso tecido empresarial que não está minimamente sensível à importância de gestões mais profissionais, de visões mais de médio prazo e mais estratégicas, à importância das culturas da empresa e a todo um conjunto de mecanismos e de incentivos e de formas de motivação que é preciso também pôr em prática para que os trabalhadores se dediquem e tenham melhores resultados em termos de produtividade. Portanto, nós já temos falado isto diversas vezes, a nossa força de trabalho. Temos uma força de trabalho crescentemente qualificada, mas infelizmente os setores mais qualificados são justamente aqueles que têm sido mais penalizados em termos de... E a propósito disso, há um dado novo, conhecido também nas últimas horas, 1 em cada 10 estudantes universitários, aqueles que concluem a formação universitária, imigra. É um dado também de preocupação. Doutor Pedro Botelho Gomes, quer acrescentar algo à discussão? Eu presumo que tenha a ver com, enfim, a pressão que existe sobre os trabalhadores que estão a recibos verdes e a contratos a prazo. Não sei se é esse o foco da sua intervenção. Também era. Obviamente que quer a recomendação que a OCDE fez, quer no fundo, e que vem em linha com o que a FMI agora diz, os técnicos da FMI, há aqui uma questão que é mexer na legislação laboral, flexibilizar eventualmente a possibilidade do despedimento individual com vista a estabilizar o emprego mais em relações de contratos de duração indeterminada e reduzir os contratos a prazo. Acho que seria vantajoso e oxalá esse caminho seja possível de fazer. Agora, se reparar, basta vermos o que foi no programa, a intervenção da Sra. Ministra do Trabalho, quando diz que não está na agenda política mexer no Código de Trabalho, mas que o Código de Trabalho também não está escrito numa pedra e que, portanto, pode haver algum momento em que seja preciso mexer. E o que se passou é, estas alterações são sempre impopulares. As pessoas, quer correspondam à realidade, quer não, ficam com uma sensação de desproteção e de um caminho de desproteção progressiva. E, portanto, assim como a OCDE recomendou reduções salariais e 3 dias depois foram aplicadas, porque a OCDE mandou, entre aspas, agora vai ser o FMI, ou agora ou amanhã, e, portanto, isto também tem alguma vantagem, mesmo que não assumida, e eu percebo que não possa ser assumida, porque os políticos não o fazem, mas isto teria uma vantagem para o poder político, é que quando mexermos, nós até nem queríamos mexer, mas veio o FMI e mandou, e nós não queríamos reduzir salários na função pública, mas a OCDE mandou, e, portanto, isto dá jeito ao poder político, e acabou de ser sublinhado na intervenção da Sra. Ministra. Carlos Soutelo é empresário, está connosco em Barcelos, é o primeiro ouvinte a entrar em direto no programa. Eu peço desculpa a todos aqueles que já estão à espera para entrar, mas efetivamente reconheço minha culpa. Hoje demoramos um pouco mais no enquadramento do tema do programa. Vamos ouvir a sua opinião, Carlos. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. A minha opinião realmente é muito negativa. Eu sou um empresário neste momento revoltado com o meu país. E portanto, tudo que foi dito até agora aí com os seus colegas que estavam a ser ouvidos, eu não concordo muito com a diplomacia que eles têm nas palavras, porque nós vivemos muito de conversa, se me perdoam a minha indiscrição, vivemos muito de conversa neste país e pouco de trabalho. Em relação
à greve, que é aquilo que nós devíamos falarmos todos, tanto a Sra. Ministra que falou um bocado, como o outro senhor que acabou de falar, nós devíamos falar concretamente direto ao assunto da greve. Isto é o meu pensamento. E no seu pensamento, porque é que é importante ser direto ao assunto? Obviamente, eu vou direto ao assunto. Vamos o meu pensamento é este. Greve em Portugal, para quê? Eu acho que Portugal precisa de trabalho. Sabe quem é que precisava de ter uma greve, na minha opinião? Eram os presidentes dos sindicatos, que são eles que põem as pessoas todas viradas para isto, porque nós não vamos, e depois acontece o que está a acontecer. E parece que estamos a ouvir hoje na rádio, e talvez logo nas televisões, durante o dia, que efetivamente o país está, assim, em espécie de eleições, ganhou muito dinheiro com isto. Não, o país está mais pobre. O país vai ficar mais pobre. Nós, com a greve, não vamos fazer nada melhor que o governo consegue, ou tem conseguido até agora. Olhamos para a França, ainda há pouco tempo, com aquela greve que houve na França, veja o resultado. Foi um resultado bom. É isto que os presidentes dos sindicatos vão ganhar em Portugal. É isto que vamos ganhar. Eu sou empresário e estou a trabalhar com vários empregados meus neste momento. Sabe, meu amigo, acima do ordenado de mínimo de lei eu ainda dou bastante mais a alguns deles, porque o merecem. O nosso país precisa de trabalho e não de grevistas. Parece que estão contentes, há um cravo ao peito. Há um bocado o dos blocos de esquerda, que eu ouvi aqui no vosso canal, de cravo ao peito. Mas que vitória é esta? Isto é uma vitória. O nosso país precisa de ir para a frente para sairmos da crise em que se fala, porque crise, eu não concordo com ela também, que vai refletir aqui na greve. Crise não é para todos, meu amigo. Crise é para alguns. Não é? E então, com a greve não vamos adiantar nada. Nada, mas nada de quê? Havíamos de trabalhar todos. Sabe qual era a vitória que eu gostava de ouvir dos portugueses e no Canal 1? Era a greve zero. Foi tudo trabalhar. Porque Portugal precisa de trabalho, meu amigo. Carlos Sotelo, muito obrigado. Os barcos parados, os comboios parados, os aviões parados. Que é isto? Que é isto? Os meus funcionários estão a trabalhar, estão todos contentes. Sabe quem é que está na greve? A maior parte que não quer fazer nada. Eu ouvi também aqui no Canal 1 que a função pública é que está a dormir em casa. Ainda querem mais? Obrigado, Carlos, pela sua intervenção. Desejo-lhe um bom dia e já agora bom trabalho também para si e para todos aqueles que estão nas suas empresas. Sandra Tavares, serviço doméstico é a atividade que tem regularmente, está a ligar-nos de Lisboa. Muito bom dia, Sandra. Faça o favor de nos deixar a sua opinião nesta emissão de hoje. Bom dia. Muito bom dia. Eu começo por iniciar a minha intervenção a perguntar se a CGTP sabe quantas pessoas foram despedidas hoje por causa dessa greve. Quantas pessoas foram despedidas hoje por causa da greve? É a pergunta da Sandra Tavares. Sim, porque eu acho que eles não sabem. Porque essa greve só vai servir para nos castigar ainda mais, porque o governo vai ter prejuízo. Esses prejuízos vai ser em cima das nossas costas. E se a CGTP sabe, e o presidente sabe, quanto custa utilizar um transporte público no dia de greve? Não sabem, porque a nossa vida já é cheia de estresse. Para conseguirmos pegar um comboio, nós temos que ver, parece uma sardinha na lata. E as pessoas chegam cansadas. Isso é vida. Isso é vida. Não é. Eu acho que tanto o governo como o CGTP deviam pensar no povo. Porque o CGTP diz que está a pensar no povo, mas não está. E fazendo isso é ainda complicar mais ainda a vida das pessoas que são mais pobres. Porque já tem já um filho de 4 e 10 meses, estão a pagar por causa da crise. Estão a pagar. E agora, todos os dias, quando eu acordo, começo a pensar o que é que vai ser hoje? Quais são as medidas que o governo vai tomar? Quais são os castigos que nós vamos receber? Eu acho que chega disso. O povo precisa respirar de alívio e ter certeza que amanhã vai ter pão na mesa a comer. Agora, fazendo com que as pessoas percam trabalho hoje por causa do transporte público, ou porque não pensaram como deve ser e caíram na conversa de que a greve vai resolver os problemas, não vai, só vai complicar ainda mais o problema. Eu acho que o CGTP devia, como é o dever deles, pensar no povo. É só isso que eu tenho para dizer. Sandra, muito obrigado por ter estado connosco. Desejo-lhe um bom dia. Luís Dantas está a falar-nos de Vila Nova de Cerveira e é comerciante. Luís, faça favor. Bom dia. Como está? Está bom? Desde já, os meus parabéns pelo programa, para me darem direito outra vez a falar. Bem, a minha opinião sobre esta situação tem 2 pontos. Primeiro, nós com esta greve não resolvemos absolutamente nada. Como agora esse ouvinte que acabamos de ouvir, de Barcelos, um homem com experiência de vida, que nota-se, e ele refere-se a que o pessoal aproveitou a greve, uma grande parte é tudo função pública, que são os que têm mais regalias neste momento. Se vamos para o setor privado, somos os mais castigados a nível de carga horária, a nível
a nível de muitos aspectos. Eu partilho muito da opinião do Sr. Belmiro de Azevedo, que há dias falou acerca do nosso país. Isto está num caos. E não vamos sair disto tão cedo. Vale a pena investir no país, assim, da maneira que está? Vale a pena fazer sacrifícios para o país, da maneira que isto está? Vale a pena fazer greve? Vale a pena? Afinal, o que é que vale a pena? Nós não temos, primeiro, não temos política, depois não temos as pessoas estão viciadas num ritmo de vida que está longe dos aspectos que se vive hoje em dia. As pessoas ainda vivem numa atmosfera completamente ausente realmente dos problemas que se passam no dia a dia. E tudo complica, nada facilita. Nós estamos ao abrigo das leis de fora, não obedecemos, não temos regras próprias, nós temos que baixar a orelha àquilo que os de fora mandam. Pronto, e basicamente é o espelho do nosso país. Aí há dias atrás falava um comentador político que nós estamos prestes a recuar 30 anos nas nossas vidas, e eu acredito nisso. Acredito, não 30 anos no prático, mas a nível de funcionamento do país, sim, vamos recuar e muito. Luís Dantas, obrigado por estar connosco. São muito finos. Obrigado, bom dia para si. Dias, obrigado. E agora, de acordo com a amabilíssima ouvinte e telespectadora Fátima Andrade, preparo-me para ir ao encontro de Joaquim Tavares, que está em Aveiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu peço-lhe para baixar o volume do rádio da televisão, porque senão vamos criar aqui uma situação de eco permanente e vai ser difícil que nos possamos entender quer aquilo que o meu amigo está a dizer, quer eventualmente aquilo que os nossos ouvintes possam ouvir em casa. Portanto, Joaquim, faz favor, vamos ouvir. Em princípio, eu quero dizer uma coisa. Eu sou contra, tenho as duas opções, sou contra, sou a favor. Eu fui operário. Sim, Joaquim? Aparentemente perdemos o contacto com este ouvinte de Aveiro. José Santos está em Portimão. Bom dia, José Santos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ora bom, o que eu tenho a dizer acerca desta situação é o seguinte. Eu creio que daqui a nada vemos os sindicatos irem todos à falência, não é? Porque o que eu quero dizer com isto é o seguinte. A Sr. António Jorge, se reparar, o Sr. António Jorge vai ver de qual das empresas, na maior parte multinacionais, é que os sindicatos se preocuparam em salvar essas empresas. Ou a única preocupação dessas empresas foi negociar as indemnizações. Única e simplesmente. Pronto, esse é o primeiro ponto de vista que eu tenho. Depois é assim, o que é que faz os sindicatos à porta da Alta Europa? Será que eles são assim tão mal? Então, afinal, eles até vão ser aumentados 3,tal% no prazo de 2 anos. E os sindicatos querem que também vá à falência para negociarem mais indemnizações? Depois há outra coisa, António Jorge. Diz-me só, quantas famílias ou quantas pessoas em Portugal ganham 1.500 euros por mês? Olha, eu trabalho mais a minha esposa e digo sinceramente, muito dificilmente ao mês que eu consigo isso, nós juntos conseguimos isso. Agora, agarraram nesses 10% de desempregados que estão no país e assim, os senhores querem ganhar 1.500 euros por mês e tiramos 3%, eu acho que não havia ninguém que quisesse que não. Porque eu acho que digo uma coisa, António Jorge, isto volta um bocadinho porque assim, viva o luxo, afinal isto não está tão mal como isso. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigado. Júlio Gonçalves é motorista, está connosco também agora em direto. Bom dia, Júlio. Muito bom dia. Bom dia. Olha, eu estou só a ligar, porque efetivamente já houve alguns ouvintes que disseram algumas coisas que eu ia dizer. Eu como ando no país, sou motorista de profissão, constato que a privada, quer dizer, a normalidade está instalada no país, ou seja, os caminhões estão aqui a circular, as carrinhas estão a circular, quer dizer, ou seja, a privada está a circular. Aquela que não está a circular são as empresas que dão milhões e milhões de prejuízo, CPs, TAPs, e por aí fora. Olha, os taleiros de Viana do Castelo que estão numa agonia tão grande, que até foi preciso o Primeiro-Ministro, e eu não estou aqui a defender o Primeiro-Ministro, mas foi preciso o Primeiro-Ministro chamar o Presidente da Venezuela, o Sr. Chávez,
para fazer algum tipo de encomenda, para pôr aquilo a trabalhar, e eles, quer dizer, receberam as encomendas, até antes de terem encomendas estavam na agonia, queixavam-se que não tinham nada, não sei o que estavam para desemprego, e hoje estão a fazer greve. Esses senhores estão a fazer greve, esses senhores não querem trabalhar, e isto é tudo culpa, isto está tudo controlado. O que nós temos visto desde o 25 de Abril até hoje, é que, o tempo que nós temos perdido neste país, é efetivamente com as greves e com as grevinhas e com os sindicatos a manipular estas situações todas, porque eu não me esqueço nunca o pós-25 de Abril. Eu já não me estou a referir ao PREC, mas estou-me a referir a outros anos, logo a seguir ao 25 de Abril, em que eu acho que Portugal era o campeão das greves, quer dizer, e em Portugal faz-se greve por tudo e por nada, quer dizer. Vamos lá ver, eu sou um trabalhador para conta do outrem, eu sofro tanto na pele, como sofre qualquer trabalhador que neste momento está a fazer greve ou deixa de fazer greve, ou se está contra o governo ou deixa de estar contra o governo. Só que eu não posso estar em casa porque eu tenho uma casa para sustentar, porque eu tenho dívidas para resolver, porque eu tenho que pagar a minha casa, porque eu tenho que pagar o meu carro, e, quer dizer, e a grande maioria desta gente que está hoje em dia em greve, também está, se calhar, numa situação mais aflitiva que a minha, mas abdicam essa situação, quer dizer, querem a greve, eles estão de uma tal forma vinculados aos sindicatos, têm uma tal força em termos com os sindicatos, que querem a greve, quer dizer, este país é assim, eu não demoro mais tempo, porque estarão outros a ouvir, era só isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Júlio, tenha a continuação de um bom dia de trabalho no seu caso. Ana Rocha, doméstica, a ligar-nos do Carregado, bom dia para si, Ana. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim, senhor, vamos ouvir então o que tem a dizer-nos. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, com respeito à greve, isto é tudo uma fachada. Dos senhores que lá estão da Intersindical e da CGTP, é tudo fachada. Haviam de fazer greve era para tirá-los a eles de lá para fora, porque eles é que têm ajudado a arruinar o país. Isto é o meu ponto de vista. E seguindo, aqui na minha zona do Carregado está muita gente a trabalhar, há carreiras, uns miúdos têm escola, outros não têm, farmácias estão abertas, está mais ou menos as coisas normalizadas. Ao fim e ao cabo, os pequenos que ganham menos estão a trabalhar. Os senhores grandes que ganham, como levar um cortezinho nas orelhas, ou vão levar, é os que estão a fazer greve. É isso que é mal feito. Mas então é assim, porque antigamente fazia-se uma greve. Era o povo contra os grandes. Agora não, agora é povo contra o povo, porque, resumindo, quem é prejudicado é o povo. Não é? Ana, muito obrigado pela sua participação. Ana Rocha, a ligar-nos do Carregado. Daqui a instantes voltamos a ouvir umas outras opiniões dos nossos ouvintes e telespectadores. Elísio Estanco está connosco a partir de Coimbra, é sociólogo do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Professor, ouvimos aqui um conjunto de intervenções, muitas delas no fundo, criticarem o facto desta greve geral estar a decorrer, tendo o país, neste momento, com uma difícil conjuntura económica. O que é que isto representa? Que há, por um lado, vontade dos portugueses ajudarem o país a sair da crise, ou pode revelar que há falta de conhecimento efetivo sobre o direito à greve? Ora bem, temos de facto um país segmentado, dividido, e eu penso que a maior parte destes discursos e destas posições revelam um certo espírito de obediência e um certo déficit de formação e de compreensão de que os problemas não se resolvem apenas a partir da boa vontade individual deste ou daquele, ou fazendo juízos sobre os trabalhadores no seu conjunto, os sindicalistas no seu conjunto, ou mesmo os empresários no seu conjunto. Portanto, a greve é realmente um direito e uma conquista das democracias e, portanto, se ela não existir e se ela for proibida, então passamos a viver em ditadura. O que me preocupa a mim é que, de facto, alguns destes discursos denunciam uma certa apetência para um novo regime tutelado, autoritário e disciplinar. Isso, de facto, preocupa-me, porque
As pessoas que intervieram revelam, por outro lado, um preconceito muito grande relativamente àquilo que é a atividade sindical. Porventura terão as suas razões, obviamente que eu próprio também tenho sido críticas ao campo sindical por algum déficit de atualização, de renovação, por se manterem as mesmas lideranças durante tanto tempo. Isto não é saudável. Não é saudável para a nossa democracia, porque o exercício da cidadania e o desenvolvimento e aprofundamento democrático exigiriam renovação. Portanto, esse acho que é um princípio necessário. Por outro lado, os custos da greve. É evidente que a greve tem custos. Nunca, em época histórica nenhuma, uma greve aconteceu para fazer uma festa. A não ser num ato extraordinário de libertação, numa viragem revolucionária, como foi no caso de Portugal no 25 de abril de 74. A greve ocorre quase sempre num clima de dificuldades, num clima às vezes de um certo dramatismo, e eu não duvido que uma larga parte das pessoas que estão a fazer greve estão porque têm consciência de que a generalidade das políticas dos últimos tempos, dos últimos governos, das políticas económicas têm sido mal conduzidas e, portanto, os recursos, sendo escassos, são também muito injustamente distribuídos. E, portanto, as pessoas têm uma razão profunda para fazer greve. Por outro lado, houve referências, por exemplo, à Auto Europa. O caso da Auto Europa é um bom caso para nos ajudar a pensar. É uma empresa onde prevalece uma cultura de diálogo, uma cultura de negociação permanente entre trabalhadores e empresários, mas uma cultura em que os trabalhadores, os operários, que são dos mais produtivos do grupo Volkswagen, mas eles estão organizados, eles não aceitam de qualquer maneira que lhes pressionem, retirem direitos de um momento para o outro, negociam porque estão organizados. Isto é, existe democracia na empresa. E por outro lado, apesar de terem bons salários, e ainda recentemente ter sido um daqueles casos extraordinários onde se conseguiram aumentos de 3 ou mais de 3%, apesar disso os trabalhadores da Auto Europa estão em greve. E estão em greve justamente porque compreendem que o princípio da solidariedade, a preocupação com aqueles que não têm, para além de estarem no nível do salário mínimo muitas vezes, não têm direito a coisa nenhuma, nem sequer direito à sua própria opinião ou a reivindicar os abusos de poder a que são sujeitos, não é? E estão solidários com esse segmento mais frágil e mais precário. Portanto, a greve é de facto um alerta, uma chamada de atenção que tem custos, que tem perturbações, não é uma festa, ninguém gosta de ter que ir enfim, resolver um assunto pessoal qualquer, não ter transporte, as coisas estarem fechadas, as coisas não funcionam, etc. Mas isso são os custos da greve. Uma greve sem custos não serviria seria uma greve. Elisa Estanque, como sabes, está também connosco esta manhã Pedro Botelho Gomes, que é advogado e especialista em Direito do Trabalho. Doutor, não sei se quer acrescentar alguma ideia àquilo que aqui foi já dito. Fazia-lhe só aqui uma nota final, se quiser, sobre a greve e sobre aquilo que foi dito aqui ao longo da manhã. Eu acho que há aqui um traço que se resulta claro do que ouvimos aqui hoje. O impulso maior para a greve é, de facto, dos trabalhadores do Estado e das empresas de administração direta do Estado, que vão ter remunerações reduzidas em 2011 e, portanto, vem daí... Ora, é exatamente essa questão que eu queria... Vem daí a grande motivação para a greve. Exatamente. E depois tem todo o resto do país que não está neste momento confrontado com reduções de salários, mas está confrontado com dificuldades de vida que todos vamos ter nos próximos anos. Aumentos do IVA, tudo que já está anunciado. Mais do que estará para vir, que ainda não está anunciado. E, portanto, as pessoas sabem que vão viver mal nos próximos anos. Uma das questões que tem sido colocada nos últimos dias, permita-me interrompê-lo e peço desculpa por isso, tem a ver com a constitucionalidade da redução da massa salarial em alguns setores da máquina do Estado, nomeadamente no setor empresarial. Do ponto de vista do direito de trabalho, não sei se terá uma opinião formada, se já refletiu sobre este assunto, que tipo de opinião é que nos pode deixar? Eu acho que a polémica e aquilo que o Tribunal Constitucional será convidado a pronunciar-se com certeza, se isto estivesse enquadrado, esta questão, como uma medida do Orçamento de Estado de 2011 transitória, não me parece que levantasse aqui grandes questões de constitucionalidade. Eu acho que o problema está nesta posição que o Governo anunciou de que os cortes que vão ser feitos são para sempre. Portanto, vai haver uma redução que é operada em 2011 e é para continuar no tempo. E, portanto, aí é que me parece que pode haver algum problema de constitucionalidade, mas que não vou adiantar nenhuma opinião. Vamos aguardar que o Tribunal Constitucional se pronuncie. Mas só retomando a ideia anterior, a ideia que eu lhe queria deixar aqui, esta vontade e esta
participação massiva na greve, não há dúvida nenhuma, que é dos setores da população que vão ter no imediato esses cortes salariais. E o resto dos comentários que ouvimos aqui são de pessoas que entendem que o país está cheio de dificuldades. Alguns deles também apoiam a greve e percebem porque é que se faz uma greve, mas estão cientes de que amanhã vai estar tudo rigorosamente igual e, portanto, não vem daqui nenhuma alteração, nenhuma melhoria para ninguém, nada do que está anunciado vai ser retirado por força de haver hoje uma greve geral. E não há um estímulo positivo de que se diga às pessoas os sacrifícios que vão ser pedidos em 2011 ou que possam vir a seguir são para, em 2013, por exemplo, ou em 2014, estarmos nestas condições, naquelas ou naquelas. E, portanto, este sacrifício que é pedido às pessoas parece descontextualizado, parece avulso. É preciso este ano isto, e não sabemos o que é que vem a seguir. E acho que é isso que angustia as pessoas e que os portugueses aceitam mal. Dr. Pedro Botelho Gomes, muito obrigado por ter estado connosco aqui esta manhã na Antena Aberta. Faço mesmo agradecimento a Elísio Estanque, sociólogo da Faculdade de Economia de Coimbra. Muito obrigado uma vez mais por ter estado connosco e também ter deixado aqui os seus esclarecimentos e opiniões relativamente ao tema que escolhemos hoje e que não podia ser outro, evidentemente, tem a ver com a greve geral que o país atravessa ao longo desta quarta-feira. Vamos ouvir o comentário de Esmeraldina Silva, que está a ligar-nos do Porto e é funcionária pública. Desejo-lhe também um dia feliz e agradeço-lhe estar connosco. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Eu, primeiro que tudo, quero realmente dar os parabéns, portanto, que é o senhor, que eu por acaso não fixei o nome, e que fez realmente um retrato das pessoas que falaram sobre contra os... Elísio Estanque. Como? Elísio Estanque. Pronto, ainda bem que eu não me tinha percebido o nome. Eu devo dizer para já que eu estou em greve. Eu estou em greve porque estou em greve e estou a perder dinheiro. Não é como aqueles senhores que dizem que nós estamos a fazer greve porque entendemos que a greve passa a por dar com aquela palha. Não. Nós temos razões e os funcionários públicos, então, com este governo ou com este desgoverno, têm tido razões para parar realmente este país. E realmente, vou-lhe dizer, o país, a saúde, a educação, a defesa social, a justiça estão parados, quer eles queiram, quer não. Devo-lhe dizer que no Porto, aqui na Ordem do Carmo, onde há funcionários públicos, estão à frente da Ordem do Carmo com bandeiras pretas, porque estão a receber salários. E esses senhores que falaram são pessoas que, com todo o respeito, que já com certeza passaram muitos trabalhos antes de 25 de Abril, e esqueceram-se que não tinham direito à greve, esqueceram-se que não tinham direito à reforma, e que, portanto, foram esses sindicalistas a que eles dizem com um tom, digamos, os sindicalistas são pessoas, são trabalhadores, que tiram muitas horas à sua vida familiar para poderem ajudar outros trabalhadores, porque são mais ativos, porque têm mais frontalidade, portanto, não são parasitas. São pessoas que tiram muitas horas à sua vida pessoal e, portanto, não podem ser tratados dessa maneira. Não há presidentes nos sindicatos, há trabalhadores que estão destacados, fazem greve, são descontados, como eu, portanto, não deve ser feito assim. Essas pessoas mais antigas esqueceram que não tinham reformas, que não tinham direito à greve, que não podiam falar. E realmente é uma pena. Tenho imensa pena que essas pessoas tenham essa ideia. Esmeraldina, quero agradecer-lhe ter estado connosco e as ideias que aqui nos deixou. Vamos ouvir muito rapidamente, se estiver de acordo, a Joana Salgueiro, que é uma estudante que está a ligar-nos de Sesimbra. Joana, sinteticamente, a opinião de alguém que tem 18 anos sobre esta greve. Sim, olá. Bom dia. Bom dia. Enfim, a minha opinião sobre esta greve geral é péssima. Eu acho que isso é ridículo, porque os estudantes têm o direito de ter aulas e com esta greve não há aulas. Nós temos exames que contam imenso para nós termos o nosso futuro e com estas greves não há aulas e não aprendemos nada. Joana, ficamos com essa sua ideia, que é muito objetiva. Obrigado por ter estado connosco. Agradeço-lhe assim também o ter estado na Antena Aberta ao longo desta emissão. Voltaremos amanhã com outro assunto para debater consigo, depois das 11, aqui na Antena 1 e na RTPM. Tenha um bom dia.